Livro Recebei o Espírito Santo, capítulo 3. A plenitude do Espírito. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, verso 4. Mas todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Mas, quando éramos inimigos e alienados em nossas mentes por causa das obras más, quando havíamos completamente perdido aquilo para o qual Deus nos escolheu, Ele nos reconciliou no corpo de sua carne, pela morte, para nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de sua vista. É Ele, não nós, quem nos apresenta assim. Custou toda a plenitude de Deus para fazer isso. E somente aquele que pôde pagar esse preço poderia ter o poder e obter o direito de fazê-lo. E para qualquer um, exceto ele, se comprometer a apresentar-vos santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de sua vista, é tentar o impossível. Não, ninguém exceto ele pode fazer isso. Mas bendito seja o Senhor, ele tem o poder e comprou o direito, pagando a plenitude do preço. O Senhor colocou a ajuda sobre um que é poderoso, e ele é capaz de vos guardar de tropeçar e de vos apresentar irrepreensíveis diante da presença de sua glória com grande alegria. Ele pode fazer isso. Ele o fará por você, se você apenas permitir. Permita! O número 7 é usado na Bíblia para representar plenitude, completude. A expressão os 7 Espíritos de Deus, portanto, que é usada várias vezes na Bíblia, significa a plenitude, a completude do Espírito de Deus. Em outras palavras, representa a manifestação plena e completa do Espírito Santo em todas as suas características, em todas as fases das diversidades de suas operações. Quais são, então, essas 7 características do Espírito de Deus? Se pudermos saber como o Espírito foi manifestado em Cristo, saberemos quais são essas características, pois ele era cheio de toda a plenitude de Deus. Podemos saber isso de Cristo? Leia isto. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11, verso 2. São exatamente 7. Conte-os. Primeiro, o Espírito do Senhor, isto é, Espírito de misericórdia, graça, longanimidade, abundância de bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, pois este é o Senhor. Êxodo 34, versos 5 a 7. Segundo, o Espírito de sabedoria. Terceiro, o Espírito de entendimento. Quarto, o Espírito de conselho. Quinto, o Espírito de fortaleza. Sexto, o Espírito de conhecimento. 7. O Espírito de temor do Senhor. O dom do Espírito Santo, portanto, é a concessão da disposição e do caráter do Senhor. É a concessão de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor a todos que recebem o dom do Espírito Santo. E como Jesus, isso tornará o receptor de rápido entendimento no temor do Senhor. Na manifestação da plenitude do Espírito na Igreja, ele distribui a cada um separadamente como ele quer, pois a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, e etc. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8. Pedi e vos será dado. Recebei o Espírito Santo.